Pulando para o versículo 16. Não foste vós que me escolheste, mas escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto. É com imenso prazer que aceitei esse convite feito pelo diácono Isaías, diretor de evangelismo e missões de São João de Meriti. Me sinto honrado aqui nessa noite, a você que nos assiste em casa. Dou graças ao Criador que me deu um dia a oportunidade de encerrar fileiras no Departamento de Evangelismo e Missões, ano de 2003 e 2004. Junto ao pastor Manuel Marinho, a nível distrital, fui vice-diretor, e no ano de 2004, agregando o cargo de diretor local aqui em São João, dando sequência ao trabalho de Irmã Maria Reis, no estado do Rio de Janeiro. É um imenso prazer estar aqui nessa denominação respeitada. É uma igreja onde eu fui criado. O pastor Roberto apertou muito a minha mão aqui, eu fazendo bagunça na forma de me corrigir. Foi um dos pioneiros evangelistas aqui, aquela família Norris, abençoada. Eles foram os pastores, foram as primeiras ovelhas, e foram os primeiros líderes de departamento também, né? Então faço menção a essa família, que sem eles nada, primeiramente, logicamente, o Senhor Jesus, não preciso falar isso, mas depois essa família que saiu da sua terra e veio para esse país, o Brasil, pregar o Evangelho, e nós estamos aqui e devemos dar honra a quem tem honra. A palavra de Deus diz isso. Agradeço a todos, no período que eu estive afastado, oraram por mim, e sobre o fruto de vossas orações, aqui estou. E como que por destino, pela primeira vez, depois do meu retorno oficialmente, estou aqui pelo canal de Evangelismo e Missões. No meu longo período afastado, pude compreender a importância das relações humanas desprovida de discriminações, preconceitos e juízo. Porque só quem pode julgar um ser humano é Deus. Percebi o quanto senti a amizade e o amor precisa transcender os interesses escusos da religiosidade tão impiedosa. Ao achar a ovelha perdida, o pastor, acima de tudo, abraçou, colocou em seus braços e não se preocupou com o carrapicho. E depois curou as suas feridas. Essa é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus amou de tal forma que deu a sua vida por nós. E estamos aqui por causa do nosso sumo pastor, o nosso grande pastor. Sou grato a você que um dia, sem me discriminar, me encontrou na rua, me encontrou em algum evento e, sem me discriminar, me abraçou como irmão. Pastor Newton, que deve estar ouvindo a live, o Fogarel, tá no ar? Abraço, pastor Newton. Fogarel! Fogarel! Esse pastor sempre me abraçou aonde me viu, sem discriminar, sempre brincou, e era fogarel para lá, fogarel para cá, assim como outros também, que nunca me discriminou. Isso, de uma forma silenciosa, de uma forma sem palavras, causava um impacto no meu coração. E muitas das vezes uma atitude de amor, uma atitude de abraçar, de orar, de dizer, amado, sinto tua falta. Às vezes é tudo que um desviado precisa ouvir. E às vezes muitos estão lá fora, você que está aí talvez nos ouvindo na sua casa, pode estar fora do Evangelho por uma coisa tão irrisória, que você precisa tratar isso antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Sou grato ao pastor João, que tem sido mais que um pastor, tem sido um verdadeiro amigo, um pai, a essa igreja no qual, desde que eu era um menino, me abraçou. Irmã, está aqui escrito aqui, ó, Marcela, não é? Vai dizer que foi agora não, tá? Eu escrevi isso aqui de tarde. Irmã Maristela, que era o bombril do Departamento de Evangelismo e Missões. Irmã Maristela fazia o papel de secretária interina, quebra-galho, representante do irmão André. Uma época que eu estava lendo a ata com o irmão Isaías, e eu fiquei enrolado com o trabalho, né? Tá lá escrito na ata isso, né, Isaías? Você lembra disso? E a Maristela, que foi a representante. A Maristela foi aquele braço amigo, aquele braço forte. Ô, glória, tá aqui. Pois é. Ao Alexandre, está afastado, creio eu, né? Que também trabalhou, o Hildon Carlos, que em memória, nosso irmão, que faleceu. Pastor, que hoje é pastor Klebert, aquele gordinho, lembra dele? Porque hoje tá magrinho, né? Ele tá magrinho, tá fininho agora, né? Então, Klebert, se estiver nos assistindo, um abraço. Pastor Nilton, já falei. Minha prima Gisele, eu tenho que mencionar você também, minha querida, porque você sempre dizia, André, estou orando por você. André, meu primo, estou fazendo campanha de oração por você. Muito obrigado, minha prima. Rosângela, minha tia Florips, Fátima Lourenço, se estiver ouvindo também a live aí, um abraço. A irmã Kelly, que tem me ajudado muito, e entre outros irmãos, que se eu não mencionei, me perdoe. Mas a cada um de vocês, que minimamente orou por mim. Na minha época aqui havia um lema, e 2 gasofilaços aqui, que era o ofertório, lembram disso? Quem lembra disso aqui? Tinha 2 gasofilaços aqui para evangelismo e missões, onde o lema daquela época era missões. Aê, pastor João, esse aqui tá com a memória boa. Missões é um dever de todos. E esse lema deve continuar. Esse lema deve ser um jargão contínuo em nossos corações. Missões é um dever de todos.
Pois uma das ordens mais veementes do Senhor Jesus Cristo foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem permanece viva até os dias atuais. Ela não mudou e nem vai mudar. Até que ele volte, é obrigação nossa produzir frutos. E bons frutos. Glória a Deus. Essa ordenança tem que estar latente no coração de cada cristão. Cristo simboliza os seus servos como ramo, como lemos. E esses ramos que somos nós, devem produzir bons frutos. Amados, eu nunca vi tanta verdade em um texto só. Agora uma coisa muito importante. Já estou terminando, já acabou a folha. Há um falso evangelho sendo pregado nos dias atuais, através das mídias, de internet, através, enfim, de mídias em gerais. As escrituras e a leitura diária da palavra tem sido substituída por TikTok, por pregadores lacradores, né? Estrelas que estão cada vez mais preocupados com os likes e curtidas e visualizações em seus perfis do que o comprometimento com a verdade. As escrituras estão sendo deixadas de lado. Nós, povo do Eterno, temos um desafio maior do que quando eu fui diretor aqui dessa igreja, ou do estado do Rio de Janeiro, vice-diretor. Pois hoje nós estamos com um desafio, irmão Isaías, muito grande, que é evangelizar os descrentes e também aqueles que estão adormecidos na fé. O grande desafio é que nós estamos tendo que evangelizar aqueles que acham que estão seguindo a Jesus. É o desafio da igreja atual. O grande desafio. Hoje, não mais a qualidade de diretor, mas apenas um servo do Deus Altíssimo. Convoco os meus irmãos a clamar ao eterno Deus vivo para despertar-nos do letárgico sono espiritual, para que não sejamos cortados da videira. Assim possamos cumprir a ordem dada no Evangelho de São João, capítulo 15, verso 16, que é: vades e deis fruto. Que nessa programação do Departamento de Evangelismo e Missões, todos possamos ter um grande despertar, a começar por mim. E que ainda este ano almas se arrependam aos pés do Senhor Jesus. Desviados retornem e vidas sejam cansadas genuinamente ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, agradando ao nosso Mestre. Finalizo essa palavra com Isaías, capítulo 6, verso 8. A quem enviarei? A quem há de ir por nós, disse o Senhor. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ver um vídeo aí da data de 10/11/2023, no qual eu participei de uma live cujo tema era sobre evangelismo e missões, que era o aniversário desse departamento nesta instituição. E ali, por ser uma pessoa que outrora havia feito trabalhos na diretoria de evangelismo local e como vice-diretor também distrital, né, no estado do Rio de Janeiro, nessa organização, eu tive a oportunidade ali, mas eu estava no início, né? E como vocês podem observar, eu tinha muitas expectativas, né? Tinha realmente um coração voltado para ajudar essa instituição, né, com a minha mão de obra, não somente braçal, como foi feita, mas também espiritualmente, que era o que eu mais almejava ali, ver o crescimento espiritual da igreja no tocante evangelismo e missões, que sempre foi a área que eu amei e sempre me apaixonei por essa área. Lamentavelmente, o período que eu passei ali, eu tive muitas oportunidades de trabalhar braçalmente, mas espiritualmente, em termos de oportunidade, no caso, estando em liderança ou até mesmo em âmbito espiritual, como dirigir um culto ou dar uma palavra mais expressiva, a gente não teve essa oportunidade. A gente entende que o trabalho do Senhor Jesus ele não é feito apenas em cima do altar, mas bem embora também que nem mesmo um trabalho secular, paralelamente, evangelizando, saindo, fazendo estudo bíblico, eu tive essa oportunidade ali, por estar num período de análise, digamos assim, onde os métodos que foram empregados para analisar minha vida em busca de informações a meu respeito sobre condutas, né, totalmente em desacordo com a minha pessoa, porque não concordei com os métodos da instituição, mas eu não falo nem a instituição, né? Eu estava sendo analisado localmente, a nível local, com o pastor local da igreja, no qual alguns métodos que foram aplicados para saber se realmente eu tinha mudado minha conduta ou não, foram aplicados a mim, pela qual eu não concordei e continuo não concordando, mas tenho muito carinho com a história dessa denominação, cujo eu falei numa pregação sobre os fundadores dessa igreja, né, que foram pessoas extraordinárias, servos do Senhor extraordinários, não que o atual
a liderança não seja, mas são métodos diferentes pelo qual eu não aceitei, não tive a minha liberdade cristã, né, a liberdade em Cristo de respeitosamente não concordar e pedir o meu desligamento dessa denominação para a qual eu pertenço hoje, que é a Igreja Primitiva. O período que eu estive ali, outrora, né, no presente, no tocante à questão de trabalhos braçais, como dirigir para o carro da igreja, como transportar algum objeto de um lugar para o outro, ou até mesmo dar um auxílio em manutenção de limpeza da igreja, tudo isso foram prestados ali naquela denominação por minha pessoa, no qual eu fiz isso de muito bom grado, pois também fui recebido com muito, muito bom grado, independente das diferenças, né, eu recebi muito apoio ali. Mas outras vezes, irmãos, o maior apoio que nós queremos não é o material, não é o financeiro, é o espiritual. E, honestamente falando, eu precisei buscar esse apoio em outra denominação, em outra instituição, no qual hoje eu estou muito satisfeito nela, mas no qual nada tenho contra pessoal, né? Nada tenho contra as lideranças dessa igreja local, aos irmãos. Todas as minhas discórdias são no campo das ideias, né? No campo das conjecturas, mas nunca será contra a pessoa diferente. Se a outra parte não entende assim, se as outras partes entendem que eu sou alguém que tenha que ser olhado como uma pessoa pelo qual eles têm que ter aversão porque eu não tenho as mesmas visões doutrinárias que ele, ou não aceito alguns tipos de condutas administrativas, digamos assim, para falar bem carinhosamente, então eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada contra a pessoa de cada um dos irmãos ali. Pelo contrário, muitos são gente muito abençoada, que vivem ali porque entendem que são felizes assim. Então que Deus abençoe cada um de vocês e muito carinhosamente, e presto esse vídeo aí como uma homenagem aos meus pastores que pregou para a minha família Norris principalmente, né, que foram pessoas que marcaram a minha história e a minha vida, no tocante mesmo ao pastor Robert David Norris, Marco David Norris, Jeffrey David Norris, pastora Ivana, que foi sua esposa. Deus abençoe poderosamente esse pessoal que largou sua terra e veio trazer aquilo que foi plantado no meu coração e que hoje eu entendo por minha fé e minha regra de vida, que é a palavra de Deus.